Meus queridos, antes de a gente migrar para a acústica, não falei de acústica com vocês ainda não, né? Acho que eu não falei de acústica ainda não, né? A acústica geralmente a gente, né, acústica é uma parte de ondulatória, né, que estuda os sons, ondas mecânicas longitudinais audíveis. Para a gente poder migrar para acústica com qualidade, eu quero fazer dois comentários ainda sobre fenômenos ondulatórios. O primeiro, documentar aquilo que eu citei na última aula. Ressonância. E, cara, se tu for ver outras aulas minhas, dificilmente tu vai ver, quer dizer, duvido que tu acha uma coisa escrita exatamente igual a essa. Tá? Porque eu não decorei, cada dia eu vou escrever de um jeito, né, fica um pouquinho diferente. Então vamos ver se ficou razoável. Quando um corpo é atingido por uma onda com frequência igual ou muito próxima à frequência natural de vibração do corpo, ele tende a vibrar cada vez mais intensamente. Então os corpos estão vibrando, todos os corpos vibram o tempo inteiro, não existe o repouso. O repouso no mundo microscópico não existe, os átomos são entidades vibrantes. Quando a gente pega e vai jogar uma onda mecânica num ambiente, essa onda está se propagando pelo ambiente. Quando essa onda mecânica atinge um objeto que tem aquela mesma frequência de vibração natural, seria o equivalente a tu ter acertado o ritmo de empurrar o balanço. E aí o balanço começa a ir cada vez mais alto. E aí eu exemplifiquei, né? No caso daquela cidade que foi arrasada por um terremoto, o que eles perceberam? Eles perceberam que a frequência do terremoto coincidiu com a frequência dos prédios menores. Por isso eles sacudiram muito mais por ressonância do que os prédios grandes. E por isso os prédios menores ruíram. No caso do cérebro do indivíduo, o cérebro dele, por azar, tinha lá ou sorte, para ter descoberto esse fenômeno fantástico, né? Tinha a frequência natural de vibração equivalente ao exaustor que ele colocou no laboratório. O cérebro dele sacolejava, ficava em curto-circuito e ele tinha alucinações. Tinha sensações estranhas. Tem um cara que inventou um capacete chamado capacete de Deus, né? Tem um cara na universidade que inventou um capacete que tu bota aquela porcaria do capacete, tá sozinho numa sala e liga o capacete jogando radiações eletromagnéticas por uma parte do teu cérebro e tu começa a ter uma experiência religiosa. Né? Tu vê espíritos de luz, tu se sente, meu Deus, o que aconteceu foi muito legal, pai, eu vi algumas coisas, tal. Tu descreve como se tivesse uma sensação, né, uma experiência religiosa, por isso que é chamado de capacete de Deus. E ele consegue fazer isso em pessoas crédulas e não crédulas. Qualquer pessoa pode ter aquela sensação. Mostrando, né, que a sensação gostosa que nós temos ao estar numa igreja cheia de gente rezando junto ou num estádio de futebol, todos torcendo pelo mesmo time, aquela sensação que nós temos, né, que nos engrandece, é uma sensação aparentemente oriunda da maneira como o cérebro interage, né, com o ambiente onde ele está. Olha que interessante, pode ter a ver com ressonância. Isso não é nocivo para o organismo? Okay. Esse capacete. Boa pergunta, cara. Eles jogam uma potência muito pequena dentro do cérebro, é uma potência muito diminuta, então aparentemente não tem maiores problemas. Mas assim, a gente esse cara não fez nenhum estudo longo assim, né, de que, não, vou ficar várias horas, minutos na sessão, né, ele faz uma sessão de alguns minutos e depois analisa o que a pessoa sentiu e tal, né, mas eu não sei a respeito de muito tempo, aparentemente não, ele usou ondas de frequência baixa, então não deve ter sido ondas altamente energéticas, né, mas não saberia dizer o quão isso poderia ser nocivo para o cérebro, né, bacana a tua colocação. Tem um caso famoso de um viaduto nos Estados Unidos, que ele foi construído para resistir a terremotos. Deu um terremotozinho mequetrefe de nada, metade dele ficou intacta e a outra metade esfarelou. A galera não entendeu, mas meu Deus, como é que pode o mesmo viaduto, metade dele ruiu e a outra metade ficou intacta, se elas tinham a mesma resistência. Aí eles perceberam que a geologia da base do viaduto era diferente, uma parte estava apoiada em rocha dura e a outra parte em rocha menos dura. E essa região que estava apoiada na parte menos dura, a frequência natural de vibração coincidiu com a do terremoto, entrou em ressonância e esfarelou. Certo? Então tu vê como a ressonância é marcante. E outra coisa curiosa sobre a ressonância é que quando tu tem um rádio funcionando, é porque o teu rádio entrou em ressonância com a onda que a antena que está transmitindo aquele programa de rádio emitiu. Como assim, professor? Como é que se inventou as ondas de rádio? As ondas que também são chamadas de hertzianas. Foi Hertz que inventou. Hertz pegou um pedaço de fio
um pedaço de fio com um certo tamanho. Do outro lado do oceano, eles colocaram um pedaço de fio com o mesmo tamanho e colocaram um amperímetro nesse fiozinho. E o que nós percebemos? Nós percebemos que quando a corrente elétrica oscilante apareceu no fio, o outro fio que estava do outro lado do oceano, apareceu uma corrente elétrica igual. Meu Deus! É mais ou menos, é algo assim sobrenatural. As pessoas usam essas coisas sobrenaturais no dia a dia delas, só que elas não têm consciência do quão sobrenatural é. O que eu estou te dizendo, cara, é que se eu pego esse pedaço de fio, isso aqui não é uma caneta, é um pedaço de fio. Aí eu vou lá, pego elétrons e começo a sacudir eles para um lado e para o outro. Se eu pego um outro pedaço de fio igual e boto lá do outro lado do mundo, imerso no ar, esse fio está imerso no ar, esse está conectado num circuito elétrico. Esse está conectado aqui num circuito elétrico que vai gerar corrente alternada ali. Esse fio está ali encostado num circuito elétrico, ele vai se comportar como uma antena de rádio, vai emitir ondas de rádio. Esse outro fio está imerso no ar, está cortado aqui, não tem nada aqui nele. Ele está do outro lado do mundo. Quando aquele fio começa a transmitir corrente elétrica para um lado e para o outro, quase instantaneamente brota uma corrente elétrica nesse fio. Aí tu encosta nele, bota a tua testa, dá um choquezinho. Tu, pô, que merda, dá choque isso aqui, cara. Ele está imerso no ar. É assustador. Quando tu pega uma antena de TV e ela não está encostada na TV, tu encosta nela, toma um choque, mostra que aquela antena está entrando em ressonância com ondas eletromagnéticas, já não são mecânicas, passando ali pelo ar. Foi assim que surgiu a radiodifusão. Quando Hertz fez isso, o mundo ficou chocado. Meu Deus, Hertz conseguiu fazer um fio sacudir com uma corrente elétrica igual a que ele criou num outro fio, sem encostar no fio. Hertz é mágico. E o pior, depois que Hertz fez isso, sabe o que ele fez? Ele, foda-se, largou o experimento dele. Foram outros sujeitos que ficaram ricos com a radiodifusão. Hertz não viu a radiodifusão nascendo naquele experimento dele. Que viagem, né? Hoje, quando a gente estava falando no celular, quando a gente estava vendo televisão, é a ressonância entre a origem da onda e a tua antena. A tua antena, teu sistema elétrico tem que entrar em ressonância. Quando tu mexe o botãozinho para sintonizar a rádio, tu está mudando a frequência natural de vibração do teu circuito, para que entre em ressonância com a onda gerada, às vezes, lá do outro lado do mundo. Um outro fenômeno muito importante da ressonância, né, que tem a ver, toda vida que tu capta uma onda de rádio, é ressonância. Toda vida que tu escuta televisão ou rádio, é ressonância. Ressonância do circuito elétrico que tu está usando para captar, com a onda que está sendo gerada pelo circuito mãe lá, pela estação transmissora do programa. Eu sou o que sou hoje graças a tudo que eu vivi, né? Nós sabemos disso, o ser humano é o que é, não só pelo material genético, mas pelas experiências de vida dele. Se eu sou cético e duvido do ser humano de maneira geral, hoje é porque eu assisti Fantástico. O Fantástico, numa certa época da minha vida, era como a verdade. Se aparecesse no Fantástico, era verdade. A criança, ela tem essa noção, né? O próprio adulto, muitos deles têm essa noção, né? De que aparecer na televisão, é verdade. A gente precisa pensar sobre isso, né? Uma época, o Fantástico, para ganhar dinheiro, apresentava efeitos paranormais, fenômenos paranormais, e vendia para o povo brasileiro como se fossem verdadeiros aqueles fenômenos, né? Ou seja, o Fantástico, de certa forma, enganava o povo brasileiro, né? E dentre esses, eu, que acreditava em tudo. E aí um dia apareceu lá o Thomas Green Morton, o homem do Rá, o paranormal brasileiro. Rá! E luz aparecia. Rá! Luz piscava e pegava. E perfume pingava da mão dele. Porra, cara, aquelas coisas de mágico, né, cara? Qualquer mágico faz. Até o Tom Jobim, cara, nosso querido Tom, cara culto, viajado, cara estudado, cara que, né? Porra, o Tom Jobim. Botou uma moeda na mão do Tom Jobim, o homem do Rá, fechou a mão do Tom. Quando o Tom abriu, a moeda estava torta e furada. Porra, com o poder da mente ele fez aquilo, entortou a moeda e furou com o poder da mente. Como o cara é foda, o homem do Rá. Ele cobrava $10 mil por energização. Ha! $10 mil, agora está energizado. Ha! No Uruguai, né, obviamente, ele já era condenado por charlatanismo, ele não podia mais pisar no Uruguai. O Uruguai é um país muito honesto, como vocês devem saber, e charlatão não se cria lá, né? E aí uma associação, acho, assistiu o programa do Fantástico e, pô, peraí, cara, precisamos ajudar o povo brasileiro a sair dessa. E aí então a associação Mundo Redondo, né, que é do James Randi,
James Randi, um mágico norte-americano que defende o método científico pelo mundo afora, né, e estimula as pessoas a não mais perderem dinheiro com charlatões, ele foi lá e convidou o homem do Ra para fazer o experimento na frente dele, na frente da equipe dele. Porque há mais de 20 anos esse cara oferece $1 milhão para qualquer efeito paranormal que seja feito na frente dele. E nunca, nesses 20 anos, ninguém conseguiu. Certo? Mas até hoje essa associação existe, e se vocês conhecerem alguém que faça efeitos paranormais, falem para essas pessoas ficarem milionárias, irem até a Mundo Redondo e fazer essa prova. O Homem do Ra, então, foi destruído pela Associação Mundo Redondo e hoje ele está, acho que foragido, não existe mais o Homem do Ra. O Tom Jobim gastou $10 mil com ele antes de se operar e morrer, para uma energização. Eu te falo isso para tu ver como pessoas cultas, no momento do desespero, ficam frágeis e acreditam em coisas que não existem. Ra! Mas o que mais me assustou foi quando o Fantástico anunciou que tinha uma equipe de paranormais brasileiros captando vozes do além através de rádio. Eles pegavam um rádio, escutavam. E aí, ó, escutou. E numa dessas transmissões o Espírito falou, Lúcifer, está muito quente. Como se estivesse ardendo nas chamas do inferno. Aí a galera da USP foi contratada pelo Fantástico para analisar o fenômeno. A galera da USP pegou o rádio, pegou a gravação, viu qual frequência estava sendo usada, foi num órgão que... Tu tem programa de rádio, tu tem que se cadastrar, né? Uma agência nacional. E tu tem que falar, eu vou usar a frequência tal. Certo? Tu tem que cadastrar a frequência que a tua rádio vai usar. Os físicos da USP foram investigar e descobriram que a rádio que eles estavam escutando em português, na verdade, era uma rádio em alemão. E estavam falando em alemão. Eles acharam que eram espíritos falando em português, mas não, eram alemães falando em alemão e não tinha a ver com espíritos, eram seres humanos de carne e osso, porque espíritos aparentemente não existem, de acordo com o mundo científico. Sabe o que estava acontecendo, cara? É porque quando a gente está aqui na Terra e gera onda do tipo AM, estou fazendo a atmosfera avacalhada, tá, pessoal? Atmosfera. A atmosfera tem uma camada de cargas elétricas, a ionosfera. Quando a gente emite ondas do tipo AM, essas ondas AM batem na atmosfera, na ionosfera, batem na Terra, batem na ionosfera, batem na Terra, ionosfera, Terra, ionosfera, Terra, e pode chegar até o outro lado do mundo. Com um bom rádio AM, tu capta rádios japonesas agora. Agora! A rádio tá tocando no Japão e tu escuta a rádio aqui no Japão. E cara, se tu não sabe disso, tu escuta aquilo, tá esperando alguém falar em português, vai traduzir alguma coisa muito bizarra. Se for rádio FM, não. Rádio FM, ela atravessa a atmosfera. Ou seja, para falar com um astronauta, nós temos que usar a rádio FM, a rádio AM não. Então tu vê, né, cara, eu sempre fui muito crédulo e depois de ter sido feito de idiota 1 milhão de vezes, eu parei de acreditar. Eu disse, não acredito. Meus amigos falavam, Otávio, tu ficou sabendo? Eu falava, não acredito. E aí eu ficava sabendo daquela, bobão, não acredito. E aí me magoei muito menos. E comecei a ver como o ser humano é doente. E como o ser humano acredita em qualquer coisa. Não acreditem, eles vão te roubar, certo? Eu me sinto obrigado a falar esse tipo de coisa, por mais que alguns possam se ofender. Por exemplo, o Edir Macedo está condenado à prisão no Uruguai há mais de uma década. Certo? Ele é considerado charlatão. Se ele botar o pé dele no Uruguai, ele é preso. Apesar de ele estar em 190 países como o rei da cocada preta. Certo? Em países honestos, se ele aparecer, ele não sai. Certo? Beleza, galera? Tomem cuidado, pessoal. Tem gente querendo roubar o dinheiro de vocês, tá certo, gente? O tempo inteiro. Última dica, talvez uma das aulas mais importantes que eu tenho te dado. Quando tu for mexer com alguma empresa hoje em dia, grave a tua conversa com a empresa. Vai se contratar um serviço de internet, telefone, Netflix, o que for. Pega teu celular, gravar. E enquanto tu combina com os caras os preços e a coisa, grave aquela conversa e guarde. Porque aquela empresa vai tentar te roubar. E aí se tu tiver com aquela informação gravada, tu rebenta eles. Tá? Não deixem as pessoas te roubar. É muito triste tu te ver um trabalhador e tu te ver sendo roubado por todos e tudo, desde o próprio Estado às empresas que te vendem serviços, certo? Tomem cuidado com isso, sejam duvidosos, duvidem. Legal! Falei então já que a atmosfera terrestre é reflexiva para ondas de baixa frequência AM e é transparente para ondas F. Posso aproveitar e fazer um outro comentário
detalhe que é muito importante, ondulatória. Quando o Sol gera ondas que vão em direção à Terra, essas ondas têm desde alta até baixa frequência. As de alta frequência ultravioleta, por exemplo, acabam penetrando na atmosfera, enquanto as de baixa frequência, infravermelho, acabam parte delas refletindo. Quando a ultravioleta passa pela atmosfera e atinge a Terra esquenta. Esquenta a ponto de emitir ultravioleta? O ultravioleta vindo do Sol, que atravessa a atmosfera terrestre e atinge a Terra, esquenta a Terra. A Terra aquece a ponto de emitir ultravioleta também? Não, né? A Terra não brilha, né? A Terra, ela emite infravermelho. Se no escuro tu olha para o chão, tu não vê luz nenhuma saindo dali. Quer dizer que não deve ter luz, nem ultravioleta saindo dali. Deve ter só infra. A luz que vem do Sol vem com ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, raio-x. As radiações que atravessam a atmosfera são principalmente na faixa do ultravioleta. Aquece a Terra, só que não aquece que nem o Sol. Aí a Terra só vai emitir infra. Quando esse infravermelho tenta sair, ele não sai, ele bate na atmosfera e retorna. Concorda comigo? Infravermelho. Portanto, a Terra acaba acumulando radiação infravermelha, né? E isso faz a Terra ficar quentinha, gostosinha de viver. Isso a gente chama de efeito estufa. Efeito estufa. O efeito estufa é bom. Sem o efeito estufa, a vida na Terra não seria como é. A Terra seria uma bola de gelo. E a evolução da vida na Terra, que nós sabemos como se deu, não se daria do jeito que se deu. Caso nós estejamos falando de um grande centro, de uma selva de pedra, onde o ser humano está emitindo muitos gases de efeito estufa, o efeito estufa fica exagerado naquela localidade. E aí nós vamos sentir um aquecimento, chamado de aquecimento global erradamente, né? Porque o certo seria aquecimento local. Mas o vestibular, a geografia, trata como aquecimento global. A gente não vai encrencar com isso, por mais que a gente saiba que não seja global. Então, efeito estufa é o fato de a atmosfera ser transparente à radiação de alta frequência, tipo ultravioleta, e ser opaca à radiação de baixa frequência, tipo infravermelho. Isso faz com que entre mais energia radiante na Terra do que saia. E isso faz com que a Terra seja um bom lugar para viver, fica quentinho. Em excesso, o efeito estufa não é bom. Então tu vê, né? Estava falando de ondas, estava falando de reflexão e refração de ondas, e isso nos ajudou a entender um pouco mais por que a onda AM dá a volta ao planeta Terra, a FM não. Por que a FM é tua rádio, a FM tu vai perder ela, né? Andou um pouco, já putz, a minha rádio que eu gosto já não pega mais, é porque a Terra é curva. Então tu vê, a onda FM eu nem toco ela para cima, na verdade, né? A onda FM eu jogo ela na horizontal. Eu jogo ela para cima se eu quiser falar com o astronauta que está orbitando a Terra, certo? Se eu quiser assistir, se tem um programa de rádio, se tem uma estação de rádio, eu vou fabricar minha antena para jogar a onda na horizontal. Só que aí a galera que está nessa região do planeta capta, né? A galera que está um pouquinho mais para lá ou para lá já não capta. Eu vou ter que ter uma estação retransmissora para poder pegar aquela rádio. A AM não, né, cara? A AM é o bicho, cara. Tu pode pegar uma rádio AM de qualquer lugar do mundo, desde que não tenha tempestade elétrica, né? Vai que está tendo tempestade elétrica aqui nessa região. Aí essas nuvens de descargas elétricas, raios, vão bloquear a passagem da onda e aí tu não vai mais captar, né? Certo? Da mesma maneira, ultravioleta de alta frequência é transparente à atmosfera, infravermelho de menor frequência reflete na atmosfera. O efeito estufa e as ondas de rádio AM e FM estão relacionados por fenômenos ondulatórios. Que legal! Muito massa! Para finalizar essa nossa discussão e na próxima aula poder entrar em acústica, eu gostaria de te mostrar como é que se pode polarizar uma onda. Métodos de polarização. Métodos de polarização. Vocês já estudaram ótica, alguma coisa de ótica esse ano? Ótimo. Um dos métodos de polarização, não se esqueçam, em polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Então imaginem que eu tenho uma onda que tem partes vibrando na
vertical, enquanto ela vai para frente. Partes dela vibrando na horizontal, enquanto ela vai para frente ou para trás. E partes da onda vibrando assim, ó, diagonal, em relação ao horizonte. Então eu tenho vibrações ocorrendo em 3 direções distintas. Esta onda está polarizada, né? Aí eu faço ela passar por uma estrutura onde eu elimino as vibrações que não são verticais. E aí só tem vibração na vertical. Agora a onda está polarizada. Ótimo. Polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Eu quero te mostrar alguns métodos de polarização. Um deles é por reflexão e refração. Por reflexão e refração. Por reflexão e refração. Se a gente tiver assim um meio A e meio B, tipo ar e água, e luz atingir a superfície desta água, geralmente a luz não é polarizada, quer dizer que nós poderíamos ver os campos elétricos da luz vibrando em várias direções diferentes. Eu veria o raio de luz vibrando em várias direções diferentes, enquanto vai para a superfície que separa o ar da água. Quando essa luz atingir a superfície de separação, nós sabemos que vai ocorrer 2 fenômenos, a reflexão, que é quando a luz bate e retorna ao meio de origem. Nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Obrigado, então eu vou chamar ele de I também. Embora ele seja um ângulo de reflexão, como eles são iguais, eu posso chamar os dois de I se eu quiser, né? Só que a luz pode também se refratar, se aproximando da reta normal, né? Observe como ela se aproximou da reta normal. Esse é o famoso ângulo de refração. Quando esse fenômeno ocorre, o raio refletido está parcialmente polarizado. Os campos elétricos vibram agora paralelos à superfície da água. Antes tinha campo elétrico vibrando em todas as direções. Agora o campo elétrico vibra só paralelo à superfície da água, para dentro e para fora do quadro. Aqui, desse jeito desenhado, parece que é para cima e para baixo, né? Então, eu queria dar a noção de que é para dentro e para fora do quadro, essa vibração. O certo seria eu dizer que a vibração, então, está ocorrendo para dentro e para fora do quadro. Para poder deixar isso bem claro, eu poderia fazer assim, quer ver? Ó? Mostrar que tem campo elétrico apontando para dentro do quadro e para fora do quadro. Para dentro do quadro e para fora do quadro. Vocês já conhecem essa representação, uma bolinha com um xizinho? Antes, os campos elétricos vibravam em todas as direções possíveis e imagináveis. Depois da reflexão, a maior parte da luz vibra numa direção paralela à superfície, que separa o ar e a água. Já a luz que penetrou na água, as suas vibrações não são paralelas ao plano da superfície de separação do ar e da água, e sim planos paralelos ao quadro. Seria a maneira como o campo elétrico da água vibraria. Quer dizer que a luz refletida e a luz refratada estão polarizadas, mas não é 100% de polarização. O grau máximo de polarização se dá quando o raio refletido e o raio refratado são perpendiculares. Nesse caso, quase 100% de polarização ocorre. Na hora que isso está acontecendo, esse ângulo de incidência é chamado de ângulo de Brester. E eu queria te mostrar como é que se acha esse ângulo, chamado de ângulo de Brester. Indeciso entre a posição do W e do S. Não sei se é Brester com W antes ou depois do S, mas também quem vai se importar, né? Ângulo de Brester. A pronúncia eu sei que é Brester. Ângulo de Brester. Peraí. O que nós sabemos dessa brincadeira aqui? Nós sabemos que o N do ar vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao N da água vezes o seno do ângulo de refração. Já viram essa fórmula?
Já viram a refração da luz? O que nós sabemos sobre ângulos que são complementares? Vocês concordam que o θ mais o R são complementares? Eles somados têm que dar 90 graus. Por quê? Porque R mais 90 mais θ dá meia volta, que é 180, né? Passa o 90 para o outro lado, R mais θ igual a 90. O que nós sabemos sobre ângulos complementares? O seno do um é igual ao cosseno do outro, né? Concordam comigo? Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa. Tudo bem para vocês? Vocês devem concordar então que eu tenho o direito de substituir o seno de R pelo cosseno de θ. O N do ar vezes o seno de θ é igual ao N da água vezes o cosseno de θ. Vou passar dividindo, seno de θ dividido pelo cosseno de θ é igual ao N da água dividido pelo N do ar. Quer dizer que para achar o ângulo de Brewster é só fazer tangente de θ igual. Vou chamar de meio A e de meio B para generalizar. A água está fazendo o papel do meio B, NB sobre o ar está fazendo o papel do material A sobre NA. É assim que se determina qual é o ângulo que a luz deve atingir a superfície de separação entre dois meios transparentes para que o raio refletido e o raio refratado apresentam um grau máximo de polarização. Grau máximo de polarização. Então o que é o ângulo de Brewster? É o ângulo de incidência que gera grau máximo de polarização na luz refletida e na luz refratada. Show de bola. Ângulo de Brewster. Essa é uma das formas de polarizar a luz. Polarizamos por reflexão e refração. Mas tem outras formas. Uma delas é usando a turmalina. Turmalina, para quem não sabe, é uma pedra, né, preciosa, um cristal natural, que quando a luz vai atravessar a turmalina, os raios que vibram em direções que não estão perfeitamente alinhadas com os planos desse cristal, são bloqueadas. Esse tipo de polarização é chamada polarização por dupla refração ou birrefringência. Por dupla refração ou birrefringência. O caso da turmalina é chamado de dicroísmo. Dicroísmo. Então tu tem lá a luz chegando num pedaço de cristal e esses raios luminosos estão vibrando em várias direções, seus campos elétricos vibram em várias direções distintas. Aí tu faz essa luz passar por um pedaço de turmalina, que é um cristal. Se nós fôssemos olhar atomicamente, esses cristais têm planos paralelos uns aos outros. Quer dizer que quando essa luz atravessa esse cristal, boa parte dos raios são filtrados e só vai atravessar a luz cujos campos elétricos vibram na direção do plano entre os cristais da turmalina. Então a luz não era polarizada e agora a luz está polarizada. Só a luz que tem um campo elétrico vibrando numa certa direção atravessou a turmalina. Dicroísmo. Dentro da dupla refração ou birrefringência, tem um outro caso onde a gente pega um pedaço de cristal que a gente chama de calcita. É um cristal também chamado de espato da Islândia.
da Islândia. É um cristalzinho. Tu pega esse cristal e corta ele segundo a sua menor diagonal. Tu vai lá e corta o espato da Islândia. E depois tu cola, dá para acreditar? Tu corta o cristal e depois tu cola ele. Como que tu vai colar? Tu vai colar com bálsamo do Canadá. Isso é chamado de prisma de Nicholl. Prisma de Nicholl. Quando o Nicholl criou essa ideia, é absurda, parece, né? O que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele jogava um raio de luz não polarizado nessa situação, ele percebia que tinha um raio que sofria reflexão, só que o raio que atravessava o prisma de Nicholl, esse raio tinha suas vibrações ocorrendo em apenas uma direção. Portanto, a luz que passava reto, é chamado de raio extraordinário, inclusive, é polarizado, prisma de Nicholl. Eu ainda gostaria de, uma próxima aula, te mostrar que dá para polarizar por difusão. Por difusão. Mas, cara, estamos quase finalizando já. E outra, feito dessa maneira, cara, a aula ela está bem completa. Raros são os materiais que trazem esses detalhes sobre os métodos de polarização, como o digroísmo da turmalina e o prisma de Nicholl. Bálsamo de Canadá, tá, pessoal, é uma cola especial que eles usaram para fazer esse experimento em laboratório. Faltou a polarização por difusão. Difundir é quando uma onda se espalha, por exemplo, a luz do Sol se espalhando na atmosfera. Parcialmente polarizada ela fica. Eu vou citar isso na próxima aula, antes de a gente ir para a acústica. Fenômenos acústicos são muito legais. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, bom recreio.